Finalizei agora mais uma reunião envolvendo a multa do bafômetro e dessa vez com um motorista lá do estado da Bahia. E ele tinha várias dúvidas, principalmente sobre um documento que ele havia recebido de forma eletrônica, que se chama auto de infração de trânsito. E é esse documento que vocês estão observando agora na tela. E outras dúvidas também bem pertinentes que talvez sejam as suas dúvidas também sobre a multa do bafômetro, ou se você conhece alguém que recentemente foi autuado por essa infração. Então tenho certeza que esse vídeo vai ser bem útil, então fique até o final. Em relação ao auto de infração, que é esse documento aqui, sempre que um policial ele constata que um motorista ou um proprietário de veículo está cometendo alguma irregularidade no trânsito, ele precisa lavrar esse documento. O que seria isso? Preencher todos esses campos que vocês estão observando aqui. Em relação a essas informações, o que acontece, tá? Por exemplo, temos aqui no campo da identificação da autuação. E nesse campo, ele vai destacar quem seria o órgão de trânsito. Neste caso, é a Polícia Rodoviária Federal. Ainda ele precisa constatar o número do auto de infração de trânsito, a data da notificação da autuação, que neste caso aqui, 12/1 de 2026, e ainda o limite final para a apresentação da defesa prévia, que era uma das dúvidas desse motorista. Ele perguntou se ainda conseguiríamos apresentar a defesa prévia, ou seja, a defesa dentro do processo de multa, e a resposta é positiva, até porque temos um bom prazo, até o dia 3 de março, porém eu não recomendo que você aguarde próximo desse prazo, para você procurar um advogado ou alguém de sua confiança que seja especializado no assunto. E o porquê que eu estou falando isso? Porque o primeiro passo que esse especialista em direito de trânsito vai fazer é entrar em contato com o órgão de trânsito, que é o que nós chamamos de diligência extrajudicial, para que ele consiga reunir o máximo de informações, principalmente documentais. Porque este documento que vocês estão vendo na tela, ele é apenas um resumo. Ele não é, de fato, o auto de infração completo. Como que eu posso constatar isso? Porque ele é digital. E se você olhar aqui no campo de observações, ele está incompleto. Pode ver, ó, sem sinais de alteração da capacidade P, que é psicomotora. Então deveria ter mais informações aqui que eu tenho certeza que ao solicitarmos o documento que de fato o policial elaborou no momento da fiscalização, haverá muito mais informações, até para que a gente consiga trabalhar de forma técnica na defesa prévia e elevando assim as chances de êxito, de fato arquivar essa multa. Então jamais, a primeira dica é jamais apresente a sua defesa, o seu recurso, ou se você é advogado que está me assistindo, jamais apresente uma ação judicial, apenas levando em consideração essa notificação aqui. Tá? Procure realmente a cópia integral do auto de infração e o órgão de trânsito tem que fornecer. Se ele não fornecer, ocorrerá o que nós chamamos de cerceamento de defesa, ou seja, ele está impossibilitando o acesso a um documento que é seu por direito, consequentemente, está impossibilitando de você exercer o seu direito de defesa. Seguindo, outra dúvida dele também, ele perguntou se ele deveria aguardar o recebimento da notificação física acerca do cometimento da recusa. E eu não recomendo que você faça isso, até porque hoje o entendimento majoritário é o seguinte: quando você, motorista, é flagrado cometendo uma irregularidade no trânsito, neste caso recusa o bafômetro, consequentemente você já está identificado, já está notificado. Haja vista que você já está consciente do cometimento dessa infração. Inclusive, na notificação digital já aparece o prazo limite, 3/3 de 2026. Ainda hoje nós temos um aplicativo que se chama CNH do Brasil e lá vai constar a notificação eletrônica já encaminhada para você, independentemente se você recebeu uma notificação via Correios ou não. Eis o grande motivo que eu não recomendo que você aguarde a notificação física, porque em muitas situações ela nunca vai chegar. E ela nunca chegando e você aguardando algo que não existe, consequentemente você vai perder uma chance defensiva, que é a defesa prévia. Ou seja, uma oportunidade de você anular essa infração de trânsito. E é muito grave, principalmente se você é um motorista que precisa da sua habilitação para oferir renda, um motorista profissional. Então, não recomendo que você aguarde. Outro ponto, que era uma dúvida também crucial dele, sobre o artigo.
porque durante o atendimento no WhatsApp nós mencionamos que ele foi autuado pelo artigo 165A, que é recusa o teste do bafômetro. Porém, na reunião ele me questionou por que aparece o artigo 277 aqui e não o artigo 65A. O artigo 277 ele sempre vai estar presente quando estamos falando do artigo 165A, que é recusa o bafômetro. Porque o 277 do CTB, recomendo que você faça uma leitura, ele traz como que pode ocorrer uma constatação de alcoolemia ou verificação de sinais por parte de um motorista, para verificar se ele está realmente embriagado ou não, ou sob efeito de algum medicamento ou uma substância psicoativa. Então, por isso que sempre vai aparecer o artigo 277 e é normal isso. E sempre combinado com o artigo 7579, conforme o nosso Manual Brasileiro de Fiscalização. Também é um outro documento, uma outra legislação que eu recomendo que você faça a leitura. Aqui neste campo é sobre o local. De fato, ele informou que o local estava correto. E ainda tem este campo aqui que é muito importante, o campo de observações. Veja que, novamente, ele está incompleto. E ele trouxe apenas informações do etilômetro. Óbvio que assim que a gente solicitar a cópia do auto de infração, nós iremos identificar se há mais informações aqui. Mas levando em consideração apenas a notificação digital, não existe mais informações, apenas os dados do etilômetro. Então não existe informações sobre o que aconteceu com o veículo, se ele foi removido ao pátio, se um terceiro condutor se dirigiu até o local para retirar o veículo da fiscalização, se esse terceiro condutor ele também foi submetido ou não à fiscalização de alcoolemia para verificar se ele estava embriagado ou não, porque de fato nenhum motorista pode dirigir sob influência de drogas ou álcool. Então esse terceiro que vai até o local para retirar o seu veículo, ele também precisa ser submetido a testes. Tá? Então essas eram as dúvidas principais sobre o auto de infração e tem uma outra dúvida também bem pertinente sobre o pagamento do débito da multa. Porque ao observarmos quem é o proprietário desse veículo, é uma empresa. Ou seja, o veículo está cadastrado numa PJ, pessoa jurídica. Consequentemente, em relação ao débito a ser pago, é sempre de responsabilidade da empresa. Em relação à pontuação, à suspensão da CNH, o curso de reciclagem, é sempre o motorista abordado que é o responsável, é o maior interessado em estar recorrendo. Agora, a dúvida dele era sobre o pagamento com desconto. Ele perguntou se a empresa poderia pagar com 40% de desconto e ainda assim se ele poderia recorrer. E a resposta é negativa. A empresa ela não pode pagar com 40% de desconto quando o motorista está querendo recorrer. Porque quando paga com 40% de desconto, você abre mão da sua defesa. E outro ponto é sobre os 20% de desconto, que era uma dúvida dele também. Em relação aos 20% de desconto, você pode pagar sim o débito dessa multa e ainda recorrer dessa infração. Não tem qualquer problema sobre isso. E uma outra dúvida pertinente que ele levantou é sobre se a empresa vier a vender esse veículo, como é que fica? Sobre esse ponto, o nosso Código de Trânsito Brasileiro ele não traz nenhuma informação. Haja vista que quando você negocia um veículo, é uma relação entre particulares. Está mais englobado pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil, do que o próprio CTB. Então, de fato, é muito importante, se você é um proprietário de um veículo e esse veículo tem vários débitos de infrações, você fazer um contrato de compra e venda com essa pessoa interessada em comprar o seu veículo. Por que eu falo isso? Porque o processo administrativo de trânsito, da data do cometimento, por exemplo, 3/3/2026, até a data do pagamento do débito da multa, demora. Costuma demorar um ano e meio. Então, imagina você vender amanhã esse veículo e daqui 1 ano e meio, aquela pessoa que comprou o seu veículo entrar em contato com você e começar a incomodá-lo. Falando, olha, apareceu aqui um débito de R$3.000 e esse débito não é meu. É da data que você ainda era proprietário do veículo. Imagina a dor de cabeça que isso pode trazer para você. Grande incômodo. Então, o que eu recomendo é sempre fazer um contrato de compra e venda e mencionar na cláusula. E, obviamente, procure um advogado especialista para que ele faça esse contrato de maneira adequada, para que haja na cláusula o débito dessa infração de trânsito. Que a pessoa que está comprando o veículo, ele está assumindo esse compromisso, sabendo que lá na frente o débito pode estar vigente. E se esse débito aparecer no ato do licenciamento, ele terá que arcar com esse prejuízo.
Então é importante constar esse contrato de compra e venda caso você venha negociar o veículo. Isso vale também se você é uma pessoa física e é proprietária de um veículo. Não vale somente para a empresa, não. Tá? Então, pessoa física ou pessoa jurídica. Se você tem um veículo e queira vender, esse veículo tem débitos, faça isso. Faça um contrato e procure um advogado para que ele possa lhe auxiliar em relação a isso. Então, essas eram as principais dúvidas que ele possuía sobre essa multa por recuso ao bafômetro. E agora nós daremos continuidade no serviço, que é justamente apresentar a defesa prévia, que é a primeira defesa dentro do processo administrativo de multa. E ainda no momento mais oportuno, iremos apresentar a ação judicial, porque eu sempre recomendo que você trabalhe de forma estratégica no campo do processo administrativo, gere teses nesse campo do processo administrativo, para depois ingressar com a ação com as principais teses. Por exemplo, teve uma situação, que eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, no qual nós conseguimos arquivar um processo de suspensão, porque o nosso cliente, o motorista, ele não foi notificado. Apenas o advogado, no caso aqui nós, da Jacob Advocacia, somos especializados em trânsito há mais de 10 anos, apenas nós que fomos notificados do julgamento desse recurso. E pela ausência de notificação ao maior interessado, que era o motorista do veículo, consequentemente nós conseguimos arquivar esse processo de suspensão. Então são situações que, por mais que sejam totalmente abusivas, contraditórias, ilegais, no campo do processo administrativo nem sempre vai funcionar. Por isso que eu sempre recomendo que você contrate um advogado para que ele possa ingressar com uma ação judicial. Se você possui qualquer dúvida sobre uma situação envolvendo multa do bafômetro ou qualquer outra situação do trânsito, fique muito à vontade para encaminhar as suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Curta esse vídeo. Eu peço por gentileza para que você nos siga, compartilhe com outros motoristas, que eu tenho certeza que essas informações vão ajudar demais.